E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Esse é o programa Denis Ribeiro Entrevista. Eu convido você a se inscrever agora mesmo no meu canal. Ative as notificações para você não perder nada. E é o seguinte, pessoal, esse quadro já começa com uma convidada especial, que eu tenho muito carinho, que eu gosto demais. Ela é influencer digital, ela é criadora de conteúdo, ela é mãe, ela é linda, ela é dedicada, ela é estudiosa. Então, com vocês, a minha convidada, Lari Silva. E aí, pessoal, apresento para vocês a minha convidada de hoje, a influencer digital Lari Silva. E ela vai tirar muitas dúvidas aqui para a gente sobre o trabalho dela, contar um pouco da vida pessoal, de como ela lida, né, com a vida dela na internet, como ser mãe, cuida de duas crianças. Lari, muito obrigado. Perguntas, né? Porque senão a gente vai começar a trocar figurinha aqui. Né? E é o seguinte, Lari, você vem se destacando nas redes sociais como o trabalho do influencer digital e é muito interessante ver a sua evolução. Eu que sou teu amigo já tem um tempo, te acompanho desde o começo, é nítido ver o quanto você evoluiu, o quanto você estuda, o quanto você se dedica para entregar sempre o seu melhor. É assim como eu e muitas outras pessoas, nós temos muitas dúvidas. Eu quero saber de você, que você contasse para o pessoal que está assistindo como que é o seu trabalho, contasse um pouquinho da sua rotina, né, desse desenvolvimento todo que você vem fazendo aí nas redes sociais.
a gente, né? É. As pessoas não vão acreditar, né? Principalmente no começo, pessoal. Vocês estão assistindo aí, o começo às vezes é muito difícil, porque você acredita tanto naquele seu sonho, você tem tanta vontade, mas às vezes até a própria família, às vezes as pessoas são próximas, olham com aquele olho torto. Ah, a pessoa tá viajando, quer se aparecer, ou qualquer coisa desse tipo. Mas a dica que a gente dá, ó, não se deixe influenciar. Cara, meta a cara, vai atrás do seu sonho, tem vontade, estude, leia, acompanhe aí as pessoas que estão na internet. Eu mesmo, eu sempre falo para a Lari que a Lari é minha referência. Além da amizade, então ela me dá dicas, ela tira dúvidas, a gente conversa muito, eu mando coisas para ela do que eu vou fazer, ela me manda as coisas que ela vai fazer, então a gente se ajuda. Sim. Então isso é os negócios e vender mais. Muito bem. Lari, vamos para a próxima pergunta. Quero saber de você quais foram os seus medos e desafios nessa sua jornada até aqui. Como que é expor a sua imagem na internet? Porque a gente está aqui mexendo, eu estou no Instagram lá, de repente aparece você está num anúncio ou você está numa foto de um catálogo e a sua imagem sempre muito exposta. Eu queria saber como que você lida com isso, quais foram os seus medos. Explica pra gente que é simplesmente falar nos stories, fazer vídeos. Sim. Eu queria que você explicasse mais detalhadamente aí para as pessoas que estão nos assistindo o que de fato é ser uma influencer e o que de fato faz uma influencer digital. Sim. Bom, você sabe que aqui na nossa cidade esse tema influencer é algo novo, né? Sim, totalmente. Fui uma das pioneiras, inclusive, a começar com esse trabalho aqui. Mas é um trabalho, gente, que já existe há muito tempo. É o marketing de influência, né? Que quem fazia, sempre fez, né? São os atores, os famosos. Então, assim, sempre existiu esse marketing de influência, que é você colocar o rosto de alguém para representar uma marca. E com o tempo, né, com essa era aí digital, das pessoas muito mais inseridas na internet, as pessoas comuns, né, assim como eu e o Denis, começaram a aparecer mais. Quem é comunicativo, tem criatividade, habilidade com isso, né, começou a se destacar. O papel da influencer é isso, é se conectar com as pessoas, gerar confiança, então você acaba confiando mais em pessoas que você tá ali, né, você assiste todos os dias, você assiste todos os dias, você confia no que aquela pessoa está falando, então é mais fácil você comprar um produto que você viu uma influencer falando comum, que é uma pessoa que se aproxima muito mais da sua realidade de pessoa real do que até do famoso que passa na televisão, né? E vezes você vê o famoso lá anunciando e às vezes, muitas vezes ele nem usa, né, aquele produto, né? Às vezes ele vai só pelo dinheiro mesmo, pela imagem que ele já trabalha nisso tudo. E então muitas vezes é por isso. Então nós, né, como que a gente pode falar, influencers local, nós somos locais aqui, então a gente fala não muito influenciadores, né? Claro que a gente é um influenciador menor, só que com uma audiência
maior. Maior, Porque exatamente. é mais nichado na nossa cidade mesmo, então é por isso que a gente consegue, né, vários trabalhos, pessoas que confiam no nosso trabalho. Exatamente. Mas o nosso trabalho é mais focado no local mesmo. Exatamente. Mas se Deus quiser, a gente vai expandir aí. Vamos. E a gente vai fazer parceria, divulgar uma super marca aí, porque eu creio que coisas também. boas virão ainda. Eu e Lara, a gente conversa muito, que a gente se vê fazendo algo juntos, né? Alguma parceria, não sei o que Deus está nos reservando, mas eu tenho certeza que coisas boas virão. Lara, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre a humanização mesmo, né, do nosso trabalho, das marcas. Eu gostaria que você explicasse também um pouquinho como que surgem as parcerias, de que maneira as pessoas chegam até você. Eu gostaria de saber também se você aceita todas as propostas que você recebe. E o que te faz, olha que pergunta, o que te faz recusar uma parceria? As parcerias, pelo menos para mim, tá? Vou falar da minha experiência. Elas começaram a chegar como recebidos, né, pessoal? E além do mais, Lara, eu acho que, como você já falou anteriormente, eu acho que também tem muito a ver com a gente, né? Tem coisas que, obviamente, não tem nada a ver comigo. Vamos supor, não vou citar aqui, mas dependendo da situação, eu posso falar, claro que eu vou falar, eu vou explicar bem, se depender, eu vou colocar no corpo, sei lá, seja o que for. Sim. Mas quem me conhece de verdade vai olhar e falar, mas não tem nada a ver com o Denis, por que ele está fazendo isso? Daí que acontece? Daí sim gera-se dúvida nas pessoas, porque fala, nossa, o cara tá querendo dinheiro, o cara quer se aparecer, então vai fazer tudo. E daí não liga, porque é legal, né, Lara, quando você põe algo que liga com a sua imagem, não é? Totalmente. Então, e a gente faz até com outra empolgação, né? Muito. Porque você tá falando de algo que você conhece, às vezes é até cliente, né, do seu parceiro, então você tá falando de algo que você conhece, você realmente gosta. Acho que isso é muito importante. Sim. Eu, inclusive, para coisas assim de alimento e tal, eu provo antes. Antes eu fazia isso, de a pessoa me mandar, ela aceitar. Hoje em dia não. Eu peço a pessoa me mandar antes, eu provo, e se eu realmente gostar, eu divulgo. Você divulga. Caso não tenha a ver ou eu não gosto, não aconteceu ainda, sim, né? Ainda bem, né? Mas pode acontecer. E aí a gente tem que recusar. Até porque senão, né, Lara, também fica uma coisa tão aleatória, né?
Não, Sim. vamos por exemplo, você tá no seu Instagram, de repente você posta de manhã que você recebeu um negócio, depois 11 horas você recebeu uma outra comida, depois meio-dia você recebeu outra, e à tarde você recebeu outra e fica... Daí não passa um pouco da credibilidade, tipo assim, parece que ela tá desesperada, ela vai fazer o que tiver que fazer, não é assim, né? Você tem que dividir, né? Você não pode fazer tudo também num dia só. Às vezes acontece. Acontece, não, obviamente. Você tem que tentar... Só que assim, gente, deixa eu falar pra vocês, a gente ama, tá? Receber comidinhas em casa, docinhos e todas essas coisinhas gostosas, tá? Maravilhoso. Pode mandar pra gente, viu? Lari, eu faço muita gente sofrer. Faz, viu? O povo me xinga. Nossa, o povo me xinga. Cara, você posta aquela coisa gostosa na internet. Eu falo, e grávida, ai que dó. E eu falo assim, ó, já segue o perfil lá, chama no WhatsApp, chama lá, vai que você vai gostar. É isso. Lari, vamos com a próxima pergunta aqui. Eu tenho certeza que os seus seguidores e seguidoras, né, na sua grande maior parte são seguidoras, mas as pessoas têm curiosidade de saber como é que você edita aquelas fotos, aqueles vídeos que são tão profissionais, cara. E a gente já falou um pouco sobre a sua evolução nesses últimos 2 anos, então quando a gente vê hoje, vê aquele vídeo muito bem produzido, com os links, com as fotos pra cá, com uma arrasta pra cá e do nada tá aqui, do nada sai em papel que você amassa. Mulher, pelo amor de Deus, conta aí pra gente. Quais são os aplicativos que você usa? Se você puder falar, é claro, tá aqui, ó, aparecendo na sua tela. Já corre lá pro Instagram, segue Lari Silva. Me segue lá também, Denis, com 2 anos Ribeiro Oficial. Segue lá a gente. Mas, olha, Lari tá preparando novidades aí. Eu tô de olho, eu quero saber tudo, porque eu quero aprender tudo que ela faz. Eu falo, Lari, como você fez isso aqui, cara? Como você colocou essa foto, essa letra, esse fundo? Me explica, me ajuda. Então, Lari tá preparando coisas bacanas aí para quem quiser aprender, para quem tem vontade de aprender. Então, ó, Lari Silva tá aqui, ó, o arroba dela tá aqui embaixo, hein? Me sigam. Lari, outra pergunta para você. Como que você lida com a exposição da sua imagem? A gente já falou um pouco sobre isso. Você recebe críticas pelo seu trabalho? E os famosos haters, as pessoas vão lá comentar algo negativo mesmo só para comentar, elas criticam, como que é? Você passou por isso? Teve alguma situação? E Lari, aproveitando aqui sua fala, eu tenho, para quem não me conhece, eu sou conselheiro tutelar aqui na cidade, então sou entrevistador, estou fazendo trabalho de influencer, estou me arriscando aí a ser apresentador, gosto dessa coisa da comunicação, gosto de me amostrar, gosto de falar, gosto também do humor, eu amo o humor,
Às vezes a gente tem que se policiar, obviamente, por conta do meu outro trabalho que eu tenho, mas eu gosto de falar de humor, do mesmo jeito que eu também gosto de falar de assuntos sérios. Mas eu não quero polemizar nada, não quero polêmica, até porque polêmica você entra na internet e é o que mais tem. Verdade. Mas, só que assim, se você procurar no Facebook, se você procurar no Instagram, é um único perfil, é Denis Ribeiro Oficial. Então lá você vai ver eu lá com meu parceiro, você vai me ver com minhas cachorras, você vai me ver divulgando um produto, ou tirando uma foto. Até porque se você pegar para analisar, vamos supor, uma Débora Seco, ela não tem 2 perfis, ela tem um só. Aí é o dela. Então, uma que eu acho que eu também não dou nem conta de ter 2 Instagram para ficar administrando, né? É difícil. Não é? Já é super difícil. Então, eu acho que tem muito disso, né? A internet, se você souber usar ela, souber dosar na medida certa, ela é uma ótima ferramenta para ganhar dinheiro, para estudar, para aprender. Do mesmo jeito que a internet também pode adoecer alguém, pode fazer mal para alguém. Então, sabendo usar, né, na medida certa, usando para o bem, né? A gente usa para o bem. Exatamente, para o bem. Até mesmo quando a gente vai, sei lá, vai falar de uma calça, vai falar de um sapato, a gente sempre brinca. Vocês já viram alguém indo numa loja comprar um sapato chorando? Triste? Eu nunca vi. Vocês já viram alguém chorando, desesperado? Pelo amor de Deus, me dá um cheeseburger que eu tô triste. Não, me dá um cheeseburger que eu tô morrendo de fome. Me dá um copão de refrigerante. Então quando a gente faz isso, estimula, obviamente, que o desejo e a vontade das pessoas, logicamente com a credibilidade que a gente acaba passando, com as pessoas que trabalham com isso, passa. Então tem muito disso. Então fique tranquila, Lari, não dê ouvidos a isso, se é profissional, se é pessoal. Na verdade, eu acho que logo você vai acabar ficando com um só, porque nem mesmo. Não tem, porque na verdade... Eu só não apaguei porque ali tem muitas fotos das crianças e tal, então é só pelo apego mesmo, mas não é uma rede que eu movimento mais. Agora eu só tô focada no meu pessoal mesmo. Porque chega no momento que você não consegue nem também, né? O que é pessoal, o que é profissional, porque na verdade é tudo. É diferente se você estivesse lançando um produto, né? Sei lá, tá lançando uma linha de sapato, uma de roupa. Daí você cria um perfil separado para fazer isso. Mas a Lari, quem conhece a Lari é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é influencer, né? Ela já trabalhou de vendedora, né, Lari? Então tá sempre aí. É uma menina que a gente sempre fala que ela é muito linda, tá? Vocês estão vendo aí que ela é linda. Ela é maravilhosa mesmo, mas ela é linda não só por fora. O que deixa a Lari mais bonita exatamente é isso, a simplicidade dela. Tá sempre disposta a ajudar todo mundo. Ela mesmo, já falei anteriormente, ela sempre me deu apoio. Ela me incentiva muito. Ela segura na minha mão aqui e fala, não, Dê, tô feliz por você, é isso mesmo. Então, Lari, fique tranquila que as pessoas automaticamente elas sabem diferenciar o que é o seu trabalho e o que é a sua vida, mas é praticamente humanamente impossível que desligar. Hoje a Lari, tô falando aí com a Lari, influencer digital, a profissional, tá? Tô com a profissional só. Então você esquece da Lari que é mãe, que tem 2 meninas lindas, que é casada. Então é tranquilo, isso aí tira de letra. É verdade? Exatamente. Lari, a gente comentou um pouquinho no começo aqui do nosso bate-papo, você falou dos seus desafios, né? E um dos seus maiores desafios de trabalhar na internet também é que você também é mãe, é esposa, e como lidar com tudo isso. Então, esse é o tema desta pergunta. A gente sabe que trabalhar com a internet demanda muita criatividade, além de tomar bastante tempo. Então, como você administra tudo isso? E tem alguém que te ajuda aí no dia a dia? Comecei, né, esses dias, inclusive, a anotar todas as coisas importantes que eu preciso fazer. Tenho uma agenda no meu celular também que eu anoto tudo, porque infelizmente eu sou muito esquecida. Eu também. Assim, eu sou esquecida num nível bizarro, gente, porque se eu coloquei um negócio aqui agora, eu saio, eu não lembro mais onde eu coloquei. Então é uma memória péssima. Eu sou desses. Eu sou Ontem mesmo esqueci olhando na escola. Esqueceu? Esqueci. Jesus amado. Aí eu às 5h30 busquei ela 10 para 6. Sério? Ainda bem que é próximo da sua casa, tá tranquilo, né? Se fosse num bairro distante, misericórdia. Mas é isso aí, porque daí eu começo, eu sei que eu tenho uma coisa pra fazer, mas se eu me disperso, começo a fazer outra, aquela parece que já, entendeu? Sim. Então eu tenho que ter um checklist todos os dias, né? Pra ir anotando e ver as coisas importantes que eu preciso fazer no outro dia. Mas ainda assim é corrido, viu? Tem dia que eu fico doida. Tem dia que é difícil, né?
Lari, eu vou fazer uma pergunta para você, até que não está aqui, mas a gente conversa muito sobre isso. Às vezes eu vou falar de mim, depois você pode falar sobre você e até dar dica para as pessoas aí que estão nos assistindo. Às vezes eu posto algo lá no Instagram, às vezes eu posto uma coisa tão legal, cara, e fica lá, meu, puta vida. Nossa, mas hoje não vai. As pessoas não interagem, o Instagram não manda pra ninguém, visualização assim, ó, e sabe aquele post que você capricha mesmo, você coloca a melhor roupa, você fala super bem nada, você fala, meu Deus do céu, e daí aquilo te deixa um pouco pra baixo, te deixa meio tristão, fala, meu Deus do céu, que chato, né, eu queria tanto que aquilo bombasse, que aquilo de fato acontecesse, né. Então, Lari, conta pra gente aí, quando acontece com você, o que você faz? O que você faz? Eu também passo por isso. Eu tento arrumar umas estratégias aí para conseguir entregar mais conteúdo, tipo, pedir para as pessoas compartilharem, me ajudar, as pessoas próximas, que eu sei que compartilhariam, né? Porque nem todo mundo já tem essa boa vontade, assim. Às vezes eu falo que parece que o dedo cai para dar uma curtida. É só, gente, um coraçãozinho ali, não vai te custar nada e ajuda muito a gente, assim, que tá desse lado aqui. Nossa, ajuda muito! Ajuda muito, nem que seja uma curtida já tá Mas ótimo. É muito! Mas o que acontece também, o Insta, às vezes ele passa por atualizações, ou ele te bloqueia por alguma coisa que você colocou no seu Instagram, alguma frase. Então, é o que acontece? Ele derruba o seu engajamento. Aí a entrega diminui, você pode colocar a hashtag certa, você pode pôr a música que está em alta, fazer todas as estratégias. Que não vai. Mas aí ele flopa. Eu fiz um Instagram com o Romeu, né? Sim. E ontem ele tem 40 seguidores. Ele tá bombando, eu entrei lá pra ver. Eu entrei lá. O Romeu tá com quase 5 mil visualizações, gente, num Reels que eu fiz pra ele. Eu entrei, eu vi. Fiquei chocada, falei, e não usei assim, eu só usei uma música em alta, mas não vi as hashtags, mas não sei o que faz o negócio dar certo. É difícil pra entender no Instagram, é dificílimo. Eu entrei ontem porque eu falei, tava com saudade do Romeu já. Eu vi que você postou uma story, falei, eu vou lá no Instagram dele, né, do Romeu. Sigam o Romeu aqui, tá? É um gato maravilhoso da Lari. Ele é lindo demais, ele é lindo. Não sei que loucura que fui fazer, de inventar, fazer outro Instagram, eu vou ficar doido. Vai, mas ele é lindo. Daí eu falei, vou entrar, quero ver quanta visualização o Romeu tava tendo. A hora que eu olhei, eu falei, caramba, olha esse gato já tá ficando famoso, hein? Vou continuar, continue. O Romeu vai ficar famoso antes de mim. Continue, porque ele é muito lindo. Empresas de ração de gato aí, ó. Isso mesmo. Ó, já sabe, ó, tem um perfil aqui do Romeu, ó. Já aceitamos parceria. Lari, eu queria saber de você, como que as empresas e negócios podem usar o trabalho de influencer
só mandar para influencer, entendeu? Só que eu acho que é uma coisa que ainda talvez vai demorar um pouco mais. Acho que é um processo, né? É um processo, passos de formiguinha mesmo. Isso. As pessoas irem se acostumando, as coisas demoram mais para chegar, né? Demora um pouco mais, demora um pouco mais. Porque essa coisa de influencer fora daqui é bombado. Super, né? super, Nas cidades super. grandes é uma coisa que é comum, gente. Uma coisa é natural, normal, né? Natural, super natural. Tem muitos. Natural. Então aqui que somos poucos, ainda tem pessoas que não entendem o que é um influencer, o que essa pessoa faz e tal, acha que é só recebido. Sim. Pessoa... vida, acha que legal, acha que delícia Lari, receber. eu não sei se você ouve isso, eu ouço. Olha que eu ouço, gente, vocês aí, influencers que estiverem assistindo, trabalham com a internet. De graça. Eles mandaram de graça pra você aquele lanche. Eles mandaram de graça aquele negócio. Não é de graça. Não é, porque, ó. Não é de graça. Eu e Lari, a gente já comentou uma vez, vamos supor, às vezes a gente recebe algo para comer, alguma comida, algum lanche, alguma pizza. Não é só o receber a pizza chega em casa, ou o lanche, seja o que for. A gente não vai comer ele. Nossa! A gente vai colocar numa mesa, vai limpar a mesa, vai colocar algum utensílio e tira foto e grava, não deu certo, desgrava, grava de novo, tira, abre, fecha, corta, volta. Até a gente comer, tá gelado. Tá gelado. Não tem... Ou, quando o povo em casa fica muito desesperado, eu tenho que tirar foto do deles e filmar, top. E correndo, né? E daí eu como por último, porque eu tenho essa preocupação de já chegar, já tento fazer rápido para postar, porque às vezes o horário do lugar que se mandou tem que ser mais cedo, porque senão ele não vai atingir o público, né? Eu sempre falo isso. Quanto mais tarde você mandar, às vezes a pessoa já pediu. Sim. Ou ela, agora tá tarde, então você tem que tentar postar o mais rápido possível, e aí eu tenho essa preocupação. Sim. E aí eu já gravo, vou lá postar e depois eu como. Então eu como gelado mesmo. E é um trabalho, a gente tá trocando o nosso trabalho. Quando é na troca, né? Você tá trocando o seu trabalho, não é de graça. A pessoa, ela tá ali mandando. A pessoa vai pagar pela confiança que as pessoas que te seguem têm, pelo seu trabalho, pelo seu tempo. Então, assim, não é de graça, gente. Não é mesmo. As pessoas acham que é fácil. Você é influencer. Vou começar a ganhar recebidos em casa. Ai, que gostoso. Mas não é assim. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É muita dedicação. E assim, a Lari, hoje ela se dedica exclusivamente a esse trabalho, né? Eu, como eu comentei, eu ainda trabalho como conselho tutelar, então eu tenho que... Não faço tantas parcerias, faço com algumas pessoas, mas do mesmo jeito. Dá muito trabalho editar vídeo, gravar, falar. Às vezes a luz não tá boa, às vezes a cara não tá. Às vezes a cara da gente não tá boa, o cabelo não tá bom, não tá nada bom, se desgrava. Ou, não sei se já aconteceu com você, Lari. Esses dias eu cheguei numa loja aí que eu faço parceria, eu cheguei assim, ó. Eu entrei na loja e fiquei assim, ó. Ai, não vou gravar. Não sai. Eu falei, gente, você não vai ficar chateada comigo? Hoje não vai. Porque você tem que botar hoje não sorriso na cara, não vai, cara. E às vezes não dá mesmo. Não vai. Juro, eu entrei na loja empolgada, eu fiz assim, ó. Falei, gente, hoje não vai sair. Às vezes a gente tem um bloqueio criativo, né? Se você não consegue falar, você fica meio... E se você for gravar por gravar, você não vai fazer. Então você quer fazer que tenha de fato alto astral, que seja animado, que seja alegre, não é uma coisa... Tem que ser, né? Ninguém quer ver gente chorando, lamentando na rede social. Não, ninguém quer ver. Você quer se entreter, você quer se divertir, você quer ver coisas que agreguem. Então assim, ninguém quer ver tristeza. Não, de tristeza a gente tem o programa do Datena, Cidade Alerta. Quer ver tragédia? 4h30 na Band, lá você põe no Datena, depois muda pra Record. Então você vê tragédia, a gente não quer ver isso na internet. Lari, estou muito contente com a sua presença aqui nessa minha entrevista, nesse meu programa aqui no YouTube, estreando de fato. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que eu sempre faço para os meus convidados. Estava fazendo nas lives, né? Então era uma pergunta legal. Eu acho que eu não cheguei a fazer para você na primeira entrevista que a gente fez, então vou ter a oportunidade de fazer agora. Eu gostaria de saber da Lari, na visão da Lari, assim... da sua definição, quem é a Lari Silva? Como você se vê? Como você se enxerga? Como que você se define? Porque assim, além da gente falar, obviamente, de trabalho, ou de algum assunto mais sério, algum assunto mais relevante,
O intuito aqui, de fato, eu sempre falo que o intuito é falar do ser humano, mostrar o ser humano, né? Que a gente tem fraqueza, a gente tem fortalezas, mas falar da nossa essência e falar de nós mesmos, às vezes é muito difícil. É difícil. E eu quero que você fale de você. Difícil. Bom, vou tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos aí. Mas eu me considero uma pessoa grata. Eu sou muito grata por tudo que me aconteceu. Eu acho que todas as vezes que a campainha tocava e eu falava, nossa, Mourão, recebidos. No começo foi bem assim, ele falava, não acredito. Então eu sentia muita gratidão, como eu sinto até hoje, por tudo, assim, gente. Acontece uma coisa, meu coração explode de gratidão. Então eu sou uma pessoa muito grata por todas as oportunidades que me apareceram. E assim, e todas eu abracei. Eu acho que isso é importante, a gente não ter medo, a gente confiar. E eu sou uma pessoa assim também, que eu sou muito determinada em algo que eu quero, que eu corro atrás, né? Tenho novos projetos agora, estou determinada nisso. Então eu acho que essa é a importância, a gente tem que estar sempre se movimentando. Sou uma pessoa sonhadora, então a gente tem que sonhar, é importante sonhar. Tem sonhos, a gente não se movimenta, a gente fica estagnado. E o que vocês sabem, né? Que eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa também, que não é nada fácil. Ela posta, gente, ela posta stories passando roupa, gente, e ela fala que gosta. Passar roupa? Amigo, eu não suporto passar roupa. Não. Eu ponho um filme, sério, eu estudo quando sério? eu não posso passar roupa. Eu jurava que você amava. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar, passar roupa não. Os serviços da casa, assim, em si, não é meu forte, não. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu acho que normalmente quem gosta de limpar a casa não gosta de cozinhar. É uma coisa meio doida. Eu amo cozinhar. Porque mas sabe você que é super organizado, né? Mais ou menos. E eu acho que também que quando a gente cozinhar é um ato de amor, né? Sim, acho que quando você tá lá fazendo comida, né? Alimentação para o seu marido, para suas filhas, é uma demonstração de amor, né? Querendo ou não, é um elo que a gente cria com as pessoas. Então, é muito legal. É uma coisa que eu gosto. Dessa parte de dona de casa é o que eu mais gosto. É difícil a gente falar sobre a gente, né? É difícil. Mas eu acho que é basicamente isso. É difícil falar da gente, né? E hoje também sou uma empreendedora, né? Coisa que, assim, a gente que trabalha sempre como CLT, né? Registrado, a gente sempre tem aquele medo de empreender, de viver algo que você gosta. E o meu marido sempre foi meu maior incentivador, assim, nessa parte. Quando eu engravidei, eu trabalhava na Schwartz, né? Eu era caixa lá. E ele falou que eu não precisaria voltar, que era um tempo que eu amamentava também, né? Então um tempo para curtir mais a Luísa. E nesse tempo também que eu pensasse em algo que eu gostasse de fazer para começar a empreender, né? Ter meu próprio negócio, porque, gente, para ganhar dinheiro hoje é o melhor jeito, né? Não tem outro. Você sendo registrado, é aquilo ali, você não consegue expandir, sair daquilo. Não. Ou você trabalha CLT e algo por fora, que é o que você faz, né? Só que vai chegar um momento que você vai ver que a parte de fora vai te trazer mais oportunidades, né? E pra mim foi bom, porque foi uma época de pandemia, inclusive, né? A pandemia pra muita gente foi muito difícil. Foi um baque, assim. E hoje, inclusive, estamos sem máscara. Olha que alegria! Eu fiquei emocionada. Que alegria! Ontem, que alegria. Né? E pra mim a pandemia foi ótima, gente. Por mais que teve todos os desafios, que foi muito difícil. Mas ela me trouxe o que eu tenho hoje na verdade, Lara, eu acho que a pandemia ela foi um divisor de água na vida de muita gente. Quem soube aprender com a pandemia, quem absorveu que de fato, porque a pandemia de fato ela tem um significado, ela nos trouxe. E aí, você entendeu qual é o significado? Isso mudou um pouco a sua cabeça? Isso te deixou mais humano, com um olhar mais de empatia? Consegue olhar o outro com mais amor? Aquela ideia, não faça para mim o que eu não quero para os outros. Não faça para mim o que eu não quero para os outros. Então, a pandemia tem muito disso. A pandemia foi algo de apoio. Sim. Né? Muitas pessoas se apoiaram. E ao mesmo tempo que a pandemia uniu muita gente, a pandemia também afastou muita gente, que também é um aprendizado para todos nós. Sim. Às vezes a gente fica grudado em pessoas que às vezes nem querem estar na nossa presença, né? Mas a gente não tem noção. A gente não tem noção. E a pandemia fez o quê? Todo mundo em casa. Isolamento social. Se quiser, fala por telefone. Se quiser, vai ter que ser com máscara, não abraça, não beija, não faz nada. Então, o que acontece?
a pandemia de fato foi um divisor e para você, pra gente aí que te acompanha, a gente fica muito feliz. Obrigado, né? Pandemia, porque senão, provavelmente, eu acho que... Não, acho que tudo isso não teria acontecido na minha vida. Não é? Porque foi através da pandemia que eu comecei a gostar de cozinhar. A gostar de cozinhar. Foi começou o meu Instagram, foi começar a compartilhar as receitas e tal. Então foi através disso. Através disso. Que tudo fluiu. E hoje, graças a Deus, eu tenho isso como profissão. E sou apaixonada pelo que eu faço. Muito bom. Pessoal, se vocês quiserem saber mais da Lari Silva, mais uma vez aqui o arroba dela tá aqui embaixo. Vai lá no Instagram dela, vocês vão ficar apaixonados e apaixonados pelas fotos, looks, dicas. A Lari é super antenada. Às vezes a gente sabe que vai ter uma atualização na rede, mas às vezes nem chegou. Ela manda, gente, já atualizou para vocês? Ela manda lá, ela posta um tutorial de como atualiza, então ela deixa a gente sempre conectado e antenado das notícias. Lari, estou muito feliz, muito obrigado. É um prazer. Eu estou muito feliz mesmo de você ter aceito o meu convite, ter topado. Eu até comento com as pessoas mais próximas que quando eu pensei em fazer isso, em criar essa questão de fazer entrevista, porque entrevista tem muitos aí no YouTube, tem em todo lugar, mas é como a gente falou, uma coisa local, totalmente desprendida, ela não tem cunho político algum, então é desprovido mesmo, é bate-papo, é conhecimento, agregar, trazer, o convidado, o entrevistado traz conhecimento, eu trago meu conhecimento, a gente junta, a gente bate papo. E quando eu pensei em criar, né, esse quadro de entrevistas no meu Instagram, eu já pensei na Lari. Falava, ai Lari, daí eu mandei mensagem pra ela, falei, ai Lari, eu tô com uma ideia assim, assim, assada, minha cabeça tá fervendo, né? E eu quero fazer, ai, será que vai dar certo? Ai meu Deus do céu. Ela falou, claro que eu topo, amigo, vamos fazer. Então, ela super topou e eu fiquei muito feliz. E a partir dali, foi também pra mim, foi um divisor de águas, viu? As entrevistas, porque as pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer, ter outro olhar, de fato, a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo. Então, peço desculpa se em algum momento deu uma gaguejada aí, que é normal, a gente vai aprendendo, né, Lari? A gente vai aprimorando, vai criando menos medo, fica menos retraído. Então, garanto para vocês aí que vocês vão gostar do nosso bate-papo, de todos os bate-papos que estão por vir. Lari, mais uma vez, obrigado. Estou muito feliz mesmo. Fica com Deus. Que sua carreira brilhe mais ainda, que ela seja de muito mais sucesso, que você tenha muito mais parceria. E assim, gente, vocês estão assistindo aí, ó, quiser fazer uma parceria com a gente tá doido fazer uma parceria legal, hein, ó. Já sabe, hein? Pessoal, muito obrigado. Já se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha, hein? É isso. Beijo, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus.